Então, nosso objetivo de hoje é discutir a aula, né, a organização didática da aula, apontando, né, elementos, trazendo elementos conceituais, discutindo os princípios e as relações presentes na organização didática da aula. Né? Na aula é considerado, né, eu trabalho essa concepção de aula como um espaço-tempo primordial, né, de construção de conhecimento, é um espaço-tempo que pode ocorrer tanto no espaço físico, né, na sala de aula convencional, que vocês conhecem, né, estudaram a vida toda, mas que pode ocorrer também em outros espaços, como agora, né, a gente vivenciou, a gente está vivenciando a pandemia por meios remotos, mediado por tecnologias, à distância, mas pode ocorrer na escola, presencialmente, não só na sala de aula, mas em diferentes espaços, quadras esportivas, laboratórios, salas de leituras, no teatro, no cinema, no jardim botânico, no parque nacional. Então a aula a aula é um espaço-tempo de formação humana, acadêmica e profissional. Então é sobre isso que nós vamos discutir hoje, né? E aí é interessante porque a forma de organizar essa aula, ela também vai modificando, como nós vimos na discussão das tendências pedagógicas que interferem no trabalho do professor, na prática pedagógica do professor. A organização didática da aula, ela também vai recebendo influências, também vai sendo modificada em relação aos objetivos, aos conteúdos, aos métodos, a relação professor e aluno, a avaliação, né, de acordo com as ideias pedagógicas, né, como nós podemos estudar, entender na discussão das tendências pedagógicas. E outra questão também que a gente precisa chamar atenção, que a aula, ela se confunde com o termo sala de aula. Né? O termo sala de aula é o local, é o exercício, para o exercício de alguma função, como eu disse. A sala de aula ela pode ser convencional ou não, ela pode ser virtual ou presencial, né? E a aula é o evento, né? É a atividade didático-pedagógica, é aquilo que ocorre nesse determinado espaço. Né? E que tem na relação professor e aluno, né, uma centralidade, essa relação professor e aluno que dá vida à aula. Então eu gosto de trazer também essa discussão de que a aula é um espaço-tempo de relações, de interações, um espaço-tempo do trabalho didático-pedagógico, o espaço-tempo de construção do conhecimento, certo? E nós temos como referência na discussão sobre a aula um texto da professora Ilma Passos Alencastro Veiga, que discute, né, a organização didática da aula como um projeto colaborativo de ação imediata. Imediata por quê? Porque nós planejamos a aula para acontecer numa semana, num dia, né, naquele momento ali. Não é um projeto de futuro, né? Nós planejamos a aula para que ela ocorra, uma sequência didática para que ela ocorra num determinado período mais próximo, né, do nosso momento ali de trabalho com os estudantes. Né? Então a professora Ilma traz no livro dela, né, elementos que estruturam essa organização didática da aula, que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas é importante recuperar que a aula é uma construção histórica, cultural, né, como eu disse. Ela tem significados e tem matizes distintas, diferenciadas em diferentes momentos. Então nós tivemos, vocês viram lá no estudo das tendências pedagógicas, que na escola tradicional, na pedagogia tradicional, da década, né, até a década, né, da chegada dos jesuítas, com o Código dos Jesuítas, o Ratio Studiorum, depois a vertente leiga com a Reforma Pombalina, até a década de 30, a aula ela se organizava de uma forma diferenciada, né? A ênfase do trabalho era no professor e não no estudante, era na transmissão do conteúdo, não havia uma preocupação com métodos, com técnicas, com procedimentos didáticos que viabilizassem a participação do estudante, e a ênfase era no ensino transmissivo e receptivo. Então ali a aula se caracterizava pela centralidade do professor e o foco no ensino,
né, e não no aluno e na aprendizagem. E na escola nova, nós já percebemos aí uma outra perspectiva, né? O movimento da escola nova, o movimento de renovação da escola reverbera e repercute na sala de aula, e a centralidade do trabalho na aula, que antes era no professor, passa a se voltar para o estudante e para a atividade do estudante, né? A aula se organiza, então, para que o estudante seja um ser ativo, um ser que experimente, um ser que se movimente, um ser que construa o seu processo de aprendizagem, né? Aí o lema aprender a aprender também, muito presente na escola nova. E na década de 60, né, até 80, nós tivemos aí o tecnicismo educacional, né, uma tendência pedagógica que também influenciou fortemente a organização do trabalho pedagógico da escola como um todo e o da sala de aula também, né? Então a preocupação com uma aula organizada de uma forma mais racional, mais buscando a eficiência, né, um trabalho mais fragmentado e mais repetitivo, e mais instrumental, né, com o uso de algumas tecnologias como TV, por exemplo, né, e rádio e algumas materiais instrumentais e módulos instrumentais já prontos, tanto para o professor quanto para o estudante. Isso vai interferir na aula. E na década de 80, com a pedagogia crítico-social dos conteúdos, com a pedagogia histórico-crítica, né, a própria pedagogia libertadora, trazendo aí uma outra perspectiva de aula, né, uma aula mais dialógica, mais participativa, que tem como centralidade professor e estudante, né, a força nessa relação, na construção da aula. Então a gente vai percebendo que a aula ela se modifica de acordo com o momento histórico, né? E a aula que a gente organiza hoje, a sequência didática que a gente planeja hoje, ela vai, de certa forma, refletir o momento atual que a gente está vivendo. E ela vai refletir também quais são as minhas concepções e as minhas ideias sobre o mundo, sobre a educação, sobre o ensino, sobre a aprendizagem, sobre a própria aula. O que é aula para mim, né? Se eu entendo que a aula é um monólogo centralizado na figura do professor, então essa organização didática ela vai se dar nesse sentido, né? Se eu entendo que a aula é um processo, né, construído e de corresponsabilidade com o professor e aluno, eu vou pensar objetivos, vou pensar procedimentos metodológicos e a própria avaliação pautado nessa perspectiva. Então nós temos a aula como espaço, como eu disse, né, de relações e interações. Por exemplo, na aula nós concretizamos os objetivos de aprendizagem, que são as expectativas que nós temos em relação às aprendizagens dos nossos estudantes, ou seja, o que eu espero que o meu aluno aprenda em matemática, em história, em geografia, em artes, né? Então é na aula que nós concretizamos, que nós criamos as condições didático-pedagógicas para que esses objetivos ocorram, sejam alcançados, né? E também a avaliação, o par, a relação, então, objetivo e avaliação, que vai o tempo todo nos orientar nessa aula, né? A avaliação diagnóstica no início, a avaliação diagnóstica também no processo, a avaliação do trabalho do professor, a avaliação da própria aula, como foi a aula hoje, né? A avaliação do desempenho do estudante. Então, a avaliação, objetivo e avaliação é uma relação presente na aula. Conteúdo e método. Nós organizamos a aula para também trabalhar fundamentalmente o conhecimento, né? A relação professor-aluno é uma relação pedagógica. Por quê? Porque ela é uma relação mediada pelo conhecimento. Nesse sentido, nós temos os currículos escolares, os conteúdos culturais, né, os conteúdos científicos acumulados historicamente pela humanidade, que devem ser trabalhados, né? Nós precisamos contemplá-los. Então nós organizamos didaticamente a aula para que esses conhecimentos sejam trabalhados. E para que eles sejam trabalhados, nós precisamos pensar meios. São os métodos, são as técnicas, são os procedimentos. Todo conteúdo tem uma forma, né? Se eu vou trabalhar, se eu quero que o meu estudante, se eu tenho como objetivo que ele leia e interprete textos, que ele faça ler e interpretar textos de do gênero poesia ou do gênero paródia, né, de diferentes gêneros literários, eu tenho um conteúdo
e eu vou ter também um método. Qual é o método? Porque se eu quero que o aluno leia, ele precisa ler. Né? Não é só fazendo cópia de texto que ele vai ler, então eu preciso criar situações didático-pedagógicas em que ele leia, que ele recite, que ele dramatize, né? O conhecimento do senso comum, né, que são os conhecimentos construídos pelos estudantes nas suas experiências, nas suas práticas, e o conhecimento científico, que são o conhecimento da ciência, eles se articulam na aula. Na aula, o estudante traz toda a bagagem de experiências, de conhecimentos que ele tem construído. Não é só o conhecimento da ciência. O trabalho do professor na aula é também articular esses diferentes saberes. A relação teoria-prática, né? Existe um conhecimento que é teórico, que é conceitual, que das ciências, e esse conhecimento ele precisa ser trabalhado articuladamente à prática, né? Ou seja, a vida do sujeito. Então, se eu estou trabalhando um conteúdo de matemática, qual é a aplicabilidade desse conteúdo na vida? Para que eu preciso de matemática na minha vida diária, né? Se eu estou trabalhando gramática, por que eu preciso de gramática? Qual é a aplicabilidade? Se eu estou trabalhando gramática, tem que ter uma relação, por exemplo, com a construção de uma competência comunicativa. Né? Então, a gente precisa fazer essa relação para que o conhecimento tenha sentido para o estudante. A relação sujeito e objeto, ou seja, tem um sujeito ali, que é o estudante, né? Que é o sujeito que vai trabalhar o conhecimento. E tem um objeto do conhecimento, que é um objeto a ser conhecido, que são os conteúdos das ciências. Então, essa relação, ela precisa, é na aula que a gente cria, que a gente organiza situações didáticas para viabilizar essa relação sujeito e objeto. A relação ensino-aprendizagem, nós não vamos focar só no ensino como a escola tradicional e nem só na aprendizagem como a escola nova, mas nós vamos trabalhar na aula essa relação. Há uma proposta de ensino com vistas à aprendizagem. Então esse trabalho ele precisa ser pensado articuladamente. Essa relação ela não pode ser perdida, né? Ela é o nosso horizonte, né? O nosso horizonte é que a aula possibilite a formação dos sujeitos, a interlocução, o diálogo, o conhecimento. A relação tempo-espaço, né? Onde vai acontecer essa aula? Vai acontecer na sala de leitura, ou na própria sala de aula convencional, ou nós vamos a um museu, ou agora na pandemia nós vamos fazer um ensino remoto, eu vou passar um texto para ler, né? Então tem um tempo, tem um espaço, tem um tempo cronológico e tem um espaço. E qual é o grande salto qualitativo da aula? É quando nós conseguimos transformar esse tempo relógio de 50 minutos da aula, de 4 horas aulas, em um tempo pedagógico. E quando nós conseguimos transformar o espaço físico ou virtual da aula em um espaço pedagógico. O que isso significa? Significa que nós estamos transformando a hora, relógio, o tempo cronológico, o tempo e o espaço físico em possibilidade de interação, de diálogo, de aprendizagem, de compartilhamento de experiências, de saberes. E a relação professor-aluno, né, que é a relação fundante, porque sem professor-aluno não tem aula. Quem faz essa aula acontecer somos nós, né? Sou eu, professora, e são vocês, estudantes. São os professores que realizam esse trabalho, né? E essa relação ela é mediada pelo conhecimento, ela é pedagógica, porque ela é mediada pelo conhecimento. Então, a aula é o espaço da construção do conhecimento, da construção coletiva do conhecimento, né? E a professora Ilma Veiga nos provoca a pensar sobre a aula como um projeto colaborativo. Como um projeto colaborativo significa que ela não é só minha. Eu penso essa aula com os estudantes, eu desenvolvo essa aula com os estudantes, eu avalio essa aula com os estudantes, os alunos estão o tempo todo comigo na aula, né? Tem atividades que são de iniciativa minha, mas pode ter atividades que são iniciativas deles. Eles precisam participar, dialogar, trabalhar em grupo, compartilhar, conhecer outras pessoas, né? Então, essa proposta da aula como projeto colaborativo orienta a reflexão a partir da prática e para a prática, pedagógica, e é um instrumento que vai orientar tanto a vida pedagógica do professor e aluno durante toda a aula, né? Então a gente tem ali uma perspectiva, qual é? Um projeto colaborativo. Quando a gente fala de colaborativo, laborar significa trabalhar.
Colaborar é trabalhar com alguém, né? Então eu não estou trabalhando para alguém, eu estou trabalhando com vocês. E a concretização, né? A aula é também, né, como projeto colaborativo, possibilita a concretização de um projeto, né, de fato coletivo, dialogado, que vai depender da participação e do envolvimento ativo de todos nós, eu e vocês. E então o que é um projeto colaborativo? Ele é de ação imediata, no caso da aula, ele é de ação imediata, porque eu não vou preparar uma aula para dar daqui a um ano, um mês, eu preparo uma aula para trabalhar, eu planejo uma aula, uma sequência didática para essa semana. Semana que vem eu já tenho que planejar outra sequência didática, né? E a avaliação vai me indicar, inclusive, o que eu posso, né? Como que eu posso reorganizar essa aula. É mais dinâmico, portanto, ele vai nos remeter à aula na sua totalidade. Então, o que aconteceu nessa aula, o que foi bom, o que não foi, o que interferiu, quais os elementos externos que interferiram. Vai ter um processo, mas vai ter um produto, né? Ou seja, tem que ter um resultado dessa aula também, né? Vai sendo construída no processo, né, de elaboração em função das minhas concepções, em função do plano de curso, da ementa da disciplina, do projeto pedagógico da escola. E quando a gente planeja, né, uma aula, a gente evita a improvisação de tarefas docentes, né? E aquele laissez-faire, né, faz de qualquer jeito, a gente tem maiores condições de trabalhar com os imprevistos, com as situações que são inusitadas da sala de aula. Então, quais são as características da organização didática da aula como projeto colaborativo? Primeiro, a colaboração, ela envolve as formas de relações colegiais entre professores e alunos, que diferem entre si na frequência e intensidade das interações. Então, veja bem, há um processo de interação entre professor e aluno, a colaboração, né, que é esse trabalhar com o outro, pressupõe que nós estamos vivenciando um processo de colegialidade, ou seja, há uma cumplicidade, há objetivos comuns ali na aula. Eu não estou pensando, querendo chegar num lugar e vocês em outro, né? Então há objetivos, há ações comuns. A contextualização da aula, que tem como referência o contexto social mais amplo, onde o estudante está inserido, onde o professor está inserido, as características, as peculiaridades dos estudantes, né? Um estudante da educação infantil é da EJA, do ensino fundamental, ele é de qual comunidade, né? É uma comunidade que tem quais necessidades, esse estudante tem quais necessidades cognitivas, afetivas, psicomotoras, socioculturais. A questão, a coerência que esse projeto, que esse plano de aula, essa sequência didática tem que ter com o projeto pedagógico da escola e com as orientações da rede pública, da rede privada, com o currículo, né, com as diretrizes. Nós não planejamos uma aula só da nossa cabeça, a gente tem que se embasar, a gente tem que observar leis, observar diretrizes, observar orientações, observar o currículo, né? A diversidade, né, a gente tem que observar, porque a nossa sala de aula é um espaço de diversidade. Nós temos 30, 40 alunos que são diversos, que pensam de forma diferente, que têm diferentes experiências, que têm origens diferentes, valores, que têm, né, culturas diferentes. Então, tudo isso precisa ser considerado. A flexibilidade, que vai permitir que a organização da aula seja ajustada às necessidades dos alunos, identificadas pelos professores, por exemplo, por meio de uma avaliação, de uma conversa, ou durante a própria aula ali, da exposição de um conteúdo, né? A flexibilidade, não deu tempo de trabalhar a sequência didática, então eu posso replanejar para uma outra semana, ou aconteceu algum problema lá na escola e a gente não pôde dar continuidade, então a gente tem essa possibilidade. A qualidade da aula é um outro aspecto, né, que é característica dessa organização didática da aula, como projeto. Ela é fundamental, ela é fundamentada e ela é na autonomia, na criatividade, na criticidade, na ética, na solidariedade e no trabalho colaborativo. Então a professora Ilma Veiga, ela traz no seu texto alguns elementos estruturantes da organização didática da aula. Então esses elementos, né, para que nós organizamos a aula? Para quem? Quem organiza? Nós organizamos a aula para trabalhar o quê? Como? Né? Quando? Onde? O que? Como? Com quem nós vamos avaliar a aula? Então, são elementos que estruturam a organização didática da aula. E esses elementos, né, vocês vão
Ao longo dessa semana a gente vai fazer uma atividade, cada grupo vai trabalhar com um deles, vai se aprofundar, vai ler o texto, vai discutir e vai depois construir um mapa conceitual a partir das orientações que estarão disponíveis para vocês na plataforma e também pelo WhatsApp. E cada grupo vai depois apresentar o seu mapa conceitual numa aula síncrona, discutindo cada elemento desse, tá? Então cada grupo vai ficar com um elemento e a gente vai aprofundar o debate sobre esses elementos que estruturam a organização didática da aula, certo? Importante a gente perceber que a professora Ilma traz, inclusive, numa figura que ela muito bem elucidativa, as setas mostrando que esses elementos se articulam, que eles se complementam, que eles são apresentados de uma forma didática, assim, separadinhos, mas eles são articulados e indissociáveis na estruturação didática da aula, certo? Então, esta semana nós vamos compreender mais, né, melhor essa organização, nós vamos saber o que é uma aula, porque na sequência desse conteúdo nós vamos começar a trabalhar organização, planejamento, elaboração de objetivos, né, como que nós organizamos uma aula, como que nós planejamos uma aula, certo? Então, esse conteúdo é fundante para que a gente possa obter êxito na etapa seguinte. Uma boa semana e um bom aproveitem bem a possibilidade de estudos que nós temos propostos para essa semana.